com muita imagem exclusiva para você. É rajadão, é tiroteio, é Rio de Janeiro. É a realidade carioca hoje pela manhã dessa mega operação da Polícia Federal contra o tráfico internacional de drogas. Você vai ver o planejamento, como que foi a chegada dos policiais federais e esse tiroteio que você vê aqui no SBT Rio. A equipe do nosso jornal acompanhou de perto desde as primeiras horas do dia e tem essas imagens impressionantes no Complexo da Penha, um dos locais aí onde tem maior movimentação não só de tráfico de drogas, como também do tráfico de armas. Todos os detalhes dessa investigação você tem aqui. A imagem completa desse tiroteio que eu sei, você ficou de cara e a gente também abrindo o SBT Rio só com o som do que foi hoje o Complexo da Penha. Você tem nesta edição, tem muito mais imagem, tem muito mais reportagem, tem opinião, tem explicação no SBT Rio que começa agora. Vem comigo, solta a buzina, que daqui a pouco a gente traz mais comigo hoje. Carlos Augusto Nogueira, e eu já quero ao vivo do ao vivo. São 39 mandados de prisão, 47 de busca e apreensão, 5 estados e também 3 países onde tem essa ação chamada de Turf e de Brutinhum. A gente vai saber todos os detalhes desde as primeiras horas da manhã. Equipe do Jackson Silva, outras equipes também acompanhando. E agora há pouco começou uma coletiva na Polícia Federal e a gente vai ouvir agora. Nesse momento, o superintendente Flávio Coelho está explicando essa operação que você vai ver. Tem mais imagens daqui a pouquinho. Vamos ouvir. Uma operação dessa natureza e com esse porte somente pode acontecer quando existe uma relação de confiança mútua entre todos os órgãos envolvidos, uma relação de transparência. E é isso que ficou evidente e foi fortalecido durante essas duas operações, né? Como o doutor Tássio já disse, foram quase 2 anos, mais de 1 ano e meio, né? E foram diversos capítulos, diversas etapas, diversas fases, que geraram, é claro, bastante expectativa e ansiedade também na Receita Federal, nos auditores, nos analistas da Receita Federal. A Receita meio de investigação, a gente está vendo agora ao vivo a operação, o balanço e a explicação e as perguntas dos jornalistas. Análise fiscal de diversos investigados, diversos intervenientes, o que contribuiu para a caracterização do delito de lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, né? Como nós dissemos, essa confiança se deu de diversas formas. O acompanhamento é o acompanhamento de uma operação, de várias operações que se integram, né, com alcance internacional, e Receita Federal e Polícia Federal compartilham a incumbência no dia a dia de reprimir o tráfico de entorpecentes, o tráfico internacional de entorpecentes nas fronteiras, nos portos e nos aeroportos. Quando nós temos que mudar o modo operandi, nós precisamos ter bastante cuidado, mas atingimos um objetivo bem maior, um objetivo muito mais importante para o combate efetivo a esse tipo de crime, porque com esse tipo de operação, com a realização dessas operações, estávamos atrás dos verdadeiros autores dos crimes praticados. Isso foi bastante importante, estamos muito satisfeitos de termos participado e de termos buscado, termos alcançado esse fortalecimento da relação entre Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público e demais órgãos nacionais e internacionais. Muito obrigado. 5 estados, 3 países, a gente está vendo a explicação do superintendente na operação que resultou hoje no Rio de Janeiro, para variar, com muito tiro, já que é para combater com esses dados cruzados da Receita, outros órgãos públicos. Você está vendo aí com o objetivo 1 ano e meio de investigação, de bater no ajuste financeiro. A gente tem outra entrevistada agora, vamos ver, é a Karen Fujimoto, que é coordenadora geral da área de repressão. Aí a gente vai ver o que ela tem para falar sobre essa investigação. Pode abrir o microfone. Só dizer, né, que a gente atua realmente, né, de modo integrado, com gerenciamento de risco, com vários recursos, justamente para esse combate ao tráfico de drogas e a outros crimes transfronteiriços, né? E essa parceria com a Polícia Federal é muito importante para todos, não só, né, dentro da casa do Brasil, como internacionalmente. Federal, a gente está vendo na importância dos dados para a lavagem do dinheiro do tráfico. Agora o superintendente regional, o doutor Tássio Musi, agora ele já vai passar o microfone. Bom, está numa coletiva, gente, a gente vai acompanhando de perto para saber exatamente o que eles estão falando sobre essa operação que resultou em 5 estados, 3 países e no Rio de Janeiro esse pipoco todo. Vamos ver. Drogas, armas e facções criminosas da Polícia Federal. Esse ato representando o doutor João Caetano, nosso coordenador geral.
Muito me alegra estar aqui presente hoje. Gostaria de parabenizar a Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, a Delegacia de Repressão de Entorpecentes e o Grupo de Investigações Sensíveis aqui do Rio de Janeiro, pelos trabalhos de hoje. Podemos observar nesses trabalhos a consecução dos objetivos definidos pelo órgão central da Polícia Federal naquilo que diz respeito ao combate ao tráfico de drogas, as duas operações, as operações deflagradas no dia de hoje são exemplos das diretrizes da necessidade de apreensão dos narcóticos, da retirada de circulação da droga, da identificação das suas lideranças, das lideranças das organizações criminosas, seu desmantelamento e descapitalização através das ações não só de apreensão de narcótico, mas também a descapitalização das organizações através das ações de combate à lavagem de dinheiro, ao sequestro e apreensão de bens móveis e imóveis, e também a cooperação, seja ela no âmbito nacional, através aqui do trabalho da nossa co-irmã aqui, a Receita Federal, que sempre muito nos auxilia nas operações, e também dos organismos internacionais. Cada vez mais a coordenação geral tem buscado em suas operações ter uma compreensão melhor de toda a cadeia de distribuição da droga, através de parcerias com os países que são produtores de cocaína especificamente, através de ações conjuntas, bem como não só a cadeia de logística e transporte da droga dentro do território nacional, bem como o alcance dos destinatários finais, estejam eles no Brasil ou no exterior. A mesa hoje sendo composta por representantes do DEA, da Guarda Civil Espanhola, é o exemplo disso, como o doutor Tássio comentou, essas operações tiveram alcance também em outros países, no Paraguai e no Emirados Árabes, além da Espanha. Então, muito nos engrandece. São Emirados Árabes, Paraguai e também na Espanha, esse braço do tráfico onde o Brasil fazia parte. A gente está ouvindo aí a coletiva, já são 13 presos confirmados, Eu vou confessar para vocês que eu nunca vi numa operação da Polícia Federal, aliás, são poucas as vezes, Carlos, que a gente tem uma atuação dentro de comunidades, sempre muito mais PM, Polícia Civil, para combater esse tráfico de uma forma tão efetiva ou usando o linguajar do policial de uma forma mais operacional. Pela primeira vez, eu vejo, são poucas vezes que a gente tem visto ultimamente mais, porque o Rio de Janeiro é sim o grande entreposto no Brasil de armas e drogas, mas num momento como esse, de um tiroteio, eu confesso para você, eu nunca vi um confronto que a gente está vendo aqui no SBT Rio, um confronto diretamente, como a gente viu na abertura desse programa, com uma operação da Polícia Federal. Isabelle, boa tarde Pode a todos. Abrir o som aí, a gente vai falando e quem não assistiu vai vendo as imagens. O que acontece, Isabelle? A gente fala que a Polícia Estadual, as polícias estaduais, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil, é bem diferente, os clientes que a gente chama, brincando, nós temos clientes diferentes. Os alvos. Entendeu? Diferentes, alvos diferentes que a Polícia Federal. E eles também falam isso. Nós temos clientes, alvos diferentes. Então, sinceramente, é engraçado, tem gente que chega e fala que sabe, eu nem sabia que a Polícia Federal tinha esse tipo de equipamento aí para entrar em comunidade. Blindado veio de fora. Eu nem sabia que a Federal tinha esse tipo de equipamento. Por quê? Porque eu também, há muito tempo, não me recordo, posso estar aqui falando besteira, porque de vez em quando a gente erra, eu sou humano, mas eu não me recordo também, Isabelle, da Polícia Federal também... Chegar de blindado de caveirão? Ter esse tipo de ligação entre esse pessoal do tráfico em comunidade e o tráfico internacional. Normalmente, esse tipo de traficante é o traficante que mora no Leblon, que mora... O tráfico internacional... Até que mora fora, O tráfico internacional tem um público diferente, tem um... sinceramente, essa ligação de Vila Cruzeiro... Isso aí é Vila Cruzeiro, né? Complexo da Penha. Pelo que eu estou vendo. Essa ligação de Vila Cruzeiro com tráfico internacional, particularmente, eu não me recordo de ter visto. A gente vai ter então, uma operação completa. Inusitada, tá? A gente vai ter reportagem completa. Jackson Silva, que tem as informações dessas lacunas, que eu e o Carlos, a gente está abrindo aqui para vocês, em que a gente está tentando entender também em relação a essa operação. A gente viu lá a questão da lavagem de dinheiro, já algo que se bate bastante, que a própria Polícia Civil já começou a trabalhar numa estratégia diferente. As ligações e as trocas de informações, mas pela primeira vez eu vi atuação. Você falou de equipamento,
Eu falei Caveirão da Federal, o Caveirão veio de fora, até aqui nunca a gente viu. Ivone Esquevon, outro nome que é a chefe aqui no Rio de Janeiro. Vamos ouvir o que ela está falando, por favor. As polícias do mundo agem de forma integrada. É o que estamos fazendo. Estamos unidos no enfrentamento desse grande desafio, que é fazer cumprir as leis e levar ao sistema de justiça criminal os principais membros das organizações criminosas envolvidos no tráfico de drogas. Obrigada. Vamos passar agora para o representante da Guarda Civil Espanhola. Buenos días, soy el teniente Germán Aparici, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Não, agora vai ser difícil. Prepara aí, ó, Germán. Mas você vê, Carlos, que interessante, a gente está brincando aqui, mas você vê que o Departamento da Polícia Federal, primeiro, com outros órgãos de outros países, porque quando a gente fala de mundo globalizado, isso, aquilo, tecnologia e tal, o crime também está assim. O crime é assim. Claro. E para você ser um entreposto, essa droga vem de algum lugar, essa arma vem de algum lugar, com destino da Europa, que daqui a pouco o Jackson vai explicar. Tá? Para você ver os órgãos com troca de informação, porque não é fácil. A gente sabe, a gente elogia agora a troca de informação de civil, com militar, com Polícia Rodoviária Federal, com os órgãos internacionais. Os setores de inteligência trocar informação não é fácil, uma questão de confiabilidade, né? Não é fácil e às vezes você entende o portinhol, né? Mas você não entende às vezes a linguagem técnica deles. Quando eu estava na Barra, eu tive que fazer uma investigação junto com autoridades espanholas, eu tive que ter um tradutor, porque a gente não entende. A nossa DEAT, que é a Delegacia de Turismo, ela tem, tá, tradutores, tanto para inglês, quanto para espanhol, quanto para outras línguas, né, mais divulgadas, mais faladas no mundo. Agora, Isabelle, a gente está sempre... Normalmente o policial fica sempre atrás do bandido. Pô, você tem que ir na frente, não é não? É porque você usa tecnologias para você impedir determinadas condutas que você sabe que existem e que porventura vão existir, mas o bandido sempre cria alguma coisa que você não está preparado, então você quase sempre está atrás do bandido. Entendeu? Você melhora à medida que o comportamento dele melhora. Normalmente é assim, tá? É assim que funciona. Outra coisa, Isabelle, esse tipo de operação, 1 ano e meio, né? Eu escutei ele falar 1 ano e meio. Impossível não ter tido nenhum tipo de bandeira. O cara deu uma bandeira ali, deu um mole ali, do vagabundo não saber que está sendo investigado. Só que a certeza de que ele é bom é tão grande, porque ele faz aquilo há tanto tempo, que ele continua... Impossível! 1 ano e meio de investigação, é impossível o cara não desconfiar que está sendo investigado. Impossível, porque o cara vê o alvo, tira a fotografia do alvo, o cara monitora o patrimônio, o cara vai com o carro disfarçado, entendeu? Esquece. Fotografa a esposa do cara gastando um dinheirinho, pagou em dinheiro. Então esquece que o cara sabe, só que ele é tão bom no que ele faz, que ele pensa que ele vai se dar bem, entendeu? E vazamento sempre tem, gente. Não é por mal, não. É porque o cara dá mole mesmo. O cara dá mole. Eu só quero entender, eu quero que o Jackson pegue esse microfone, que eu quero entender porque aqui no Rio de Janeiro teve esse pipoco todo brasileiro. Você vai ver agora os detalhes na reportagem de como começou tudo isso. A gente trouxe na abertura do SBT Rio algo que você não vai ver em nenhum outro local, que as nossas equipes, com um faro jornalístico, como eu falo, jornalismo na veia, e com coragem, vai trazer a reportagem completa dessa operação agora para você, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Pode rodar. Pela manhã, as ruas de acesso à Vila Cruzeiro pareciam uma praça de guerra. O ataque aconteceu logo na chegada dos policiais federais. Blindados seguiam à procura dos traficantes e o confronto continuava. 200 policiais federais avançaram pela Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona norte do Rio. A equipe do SBT acompanhou tudo de perto. Fica atrás da Kombi aqui, vem. Vem cá, estamos atrás da Kombi aqui. Vem cá. Thiago, tenta fazer a imagem dali, vai. Vamos lá, olha lá. Ó, eles estão ali na frente. Aqui eu consigo ver os policiais federais e também uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Em meio ao confronto, os veículos blindados da PF recuaram.
Dentro da favela, a situação piorou. O confronto foi tão intenso que alguns moradores não conseguiram sair de casa hoje pela manhã. Só para ter uma ideia, aqui no Parque Proletário, uma das regiões mais violentas do Complexo da Penha, os policiais militares ainda permanecem com esta casa-mata. E recentemente colocaram esses pneus com concreto dentro. Tudo isso perto desta cabine blindada. A ação teve como objetivo desarticular o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. Foram 2 operações da PF para combater o tráfico internacional. Os agentes saíram para cumprir 39 mandados de prisão e 47 de busca e apreensão em 5 estados, além de 3 países. A PF contou com o apoio do Ministério Público Federal e da Agência Antidrogas dos Estados Unidos, além da Europol. Foram 2 anos de investigação da Polícia Federal. Nesse período, a PF apreendeu 10 toneladas de cocaína e reteve 15 milhões de reais da venda dessa droga, além de 11 milhões de reais desse grupo criminoso. A Força-Tarefa identificou uma quadrilha que trazia drogas da Bolívia e da Colômbia para o Rio. Logo depois, o grupo enviava o entorpecente para ser comercializado na Europa. Na última sexta-feira, 9 pessoas morreram durante um confronto com policiais do BOPE e da PRF. Todos os mortos eram acusados de pertencer ao tráfico de drogas. Na ocasião, armas, drogas e granadas foram apreendidas. Na operação desta terça-feira, 12 pessoas foram presas. Já são 5 dias de tensão no Complexo da Penha. Os confrontos passaram a fazer parte da rotina de quem vive aqui. Inclusive, eu quero que coloque de novo esse tiroteio. Você que está ligando a televisão agora, a gente ficou muito impressionado aqui na redação com esse tiroteio. O Complexo da Penha, eu falo para vocês, como repórter, cada repórter no Rio de Janeiro, cada delegado, cada policial, tem aquela comunidade que ele tem um marco emblemático que na cabeça dele é a mais perigosa. É porque todas são perigosas. Eu, para mim, eu passei um dos maiores perrengues da minha vida no Complexo da Penha, na Vila Cruzeiro. E quando eu vi essas imagens, há muito tempo eu não vejo esse tipo de troca de tiros. A gente vê muitas vezes, mas a gente sabe, devido aos últimos acontecimentos, a decisão do STF, a gente teve um passado de um PP em que se avisava o bandido, não se tinha esse confronto. Isso me remeteu muito a um passado bem antes, o Carlos, o PP. E aí o Carlos falou, não é possível, Beli, isso daí teve um apoio da PM, teve um pequeno apoio, Carlos, mas esse tiroteio que você está vendo aí foi justamente com as equipes da Polícia Federal que se prepararam, e vou além para você, se prepararam de uma forma operacional que eu nunca tinha visto, que a Civil faz, que desde que eu cheguei no Rio de Janeiro eu acompanho Civil e PM, em que eles já sabiam da intensa troca de tiros. Por quê? Aí eu vou passar a pergunta para você. No tráfico internacional de drogas, onde a gente tem uma operação em outros estados, batendo diretamente quem lava dinheiro do tráfico, que não mora na favela, em quem tem os comércios ilegais, em que a gente viu e tem as imagens, e que o Jackson trouxe, de mansões com apreensão de paco de dinheiro desse tamanho, por que será que a Polícia Federal teve o alvo de fazer uma operação preparada para o tiroteio no Complexo da Penha? Tem coisa aí dentro. Olha só, Isabelle, eu posso falar de... Eu já fui muito esculachado nesse lugar aí, entendeu? Esse lugar aí eu já tive que sair, às vezes, fugido, porque eu fui com um número de policiais, cheguei lá. Então eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Mas você entendeu minha dúvida? Eu ainda estou com essa dúvida. Agora, será que tem algum grandão aí? Tem alguma coisa? A Polícia Federal não ia dar um bote de tiroteio desse, você faz equipar para entrar no Complexo da Penha? Não, eu acho uma vergonha isso. Eu acho uma vergonha o cara fazer o trabalho todo no Complexo da Penha. O cara, não, aqui eu tenho medo, vai outra polícia. Que isso, gente? Não, mas nem ia outra polícia. Isso? Eu acho que não ia queimar o shot. Não, eu acho que seria... Estou falando como polícia, porque todos nós temos nossa vaidade, né? Todo mundo, tá? Eu acho que é pegar a operação por tudo. Gente, o policial federal investigou o negócio todo. Operação bonita, legal. Lá na Vila Cruzeiro não vai? Pô. Olha lá, você já tinha visto esse caveirão? Vai, não. Humberto, esse caveirão que veio de fora? O cara vai, pô. Vai esse? passar vergonha? Vamos ver se tem a coletiva. A gente está acompanhando aí, ó. Nesse momento quem fala é o delegado. Doutor Eliel Martins falando. Vamos ouvir, por favor.
faziam os pagamentos e as aquisições de interesse do grupo. Na data de hoje, nós visitamos 4 casas de câmbio e algumas empresas que eram usadas para esse propósito. Falando sobre o esquema de lavagem de dinheiro nesse momento, aí, ó, delegado, vamos esperar que os colegas façam mais perguntas. Vamos lá, doutor Oliel. Isso é uma informação que pode ser passada, nem todas as informações, evidentemente, como já foi dito aqui, podem ser repassadas nesse momento, porque a investigação ainda está em curso, mas sim, o modal usado pelo grupo era o modal marítimo. Só ainda para entender os números da Operação Curso. Modal marítimo, Humberto, eles estão explicando. Apreendida, 15 milhões de reais, isso ao longo da investigação toda, ou isso apenas hoje? E é de navio para a Europa. Me falhou. A pergunta foi feita para os 2 trabalhos. Antes da próxima pergunta, passar para o delegado Bruno. A gente tá demais, né? Tá demais ali, gente. Vamos ver. O outro não entendendo nada. Então, repete ali, por favor. Repete aí. Confirmar os números que foram passados, 10 toneladas de cocaína apreendida e 15 milhões de reais. Então, para o Jackson se posicionar, porque ali está uma troca de coletiva, e assim, o jornalista carioca está acostumado a trabalhar com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Todo mundo fala. Tudo, que vai falando tudo, a Polícia Militar abre a boca, a Polícia Federal age de outro jeito. Não podemos agora, porque ainda está em andamento, e aí fica um passando para o outro. São vários fragmentos a operação. A operação envolveu vários países, fragmentos. Então é natural que o cara não saiba tudo da operação. E você sabe como que funciona. Você falar do trabalho do outro, parece que você está querendo, né, aparecer. Foi eu que fiz. Se eu sou delegada, ferrou, irmão. Tu não fala nada, eu ia falar tudo. Eu ia responder para todo mundo. Prepara o Jackson Silva enquanto a gente debate aqui. Essa operação, como a gente está percebendo agora, e nos detalhes da organização, você está vendo que não foi só aqui no Rio de Janeiro. Só para não te confundir, esse paco de dinheiro, isso aí a gente compilou, porque várias equipes em 5 estados do Brasil, com essa operação em 3 países, Espanha, Emirados Árabes, Paraguai, além do Brasil, num esquema gigantesco de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Com divisas, com paraísos fiscais, é óbvio. Quando o policial fala lá, que aqui a gente já perguntaria, o chefe da polícia falaria, pode falar, o repórter pergunta de outro jeito, ele fala, porque aí o esquema a gente já está falando. O que a gente está falando também e eu olho pelo prisma que o doutor, agora Eliel, tem muita dificuldade, porque se trata de questões também com agências de fora, né, Carlos? Em que, para você desmantelar uma grande gama, como ele falou, de tráfico internacional, que trabalha, a gente não está falando de bandido qualquer, o que me assusta e eu volto a falar, o Complexo da Penha está associado, ninguém é idiota aqui de achar que o traficante do Rio de Janeiro fica só na venda para o Playboy da Zona Sul. A gente sabe e já viu em que Comando Vermelho, esses grandes facções faturam e tem dinheiro alto para bancar, muitas vezes tem armamento melhor do que de vocês, porque faz um trabalho internacional e não é de hoje. A gente já teve Fernandinho Beiramar, a gente já teve outros grandes com articulações internacionais. Mas agora o que me causa um espanto, não é só pelas vias de fato que a gente está falando. A gente está falando de uso de mergulhador, uso de pessoas técnicas, uso de pessoas instruídas para se fazer um tráfico internacional de drogas extremamente aprimorado, que é o que eu entendi ali. Eles devem, assim, se passa arma, por que não pode passar droga, entendeu, Isabelle? Então, à medida que você vai fechando o cerco por via terrestre, o cara vai para a água. À medida que você pega a água, o cara vai para o céu. Então, você tem vários equipamentos, né? À medida que o cliente vai mudando a localização, você tem vários equipamentos para ilidir, para atrapalhar o trabalho policial investigativo. Agora, eu vou ser sincero, se é difícil às vezes você falar com autoridades locais, imagine você ter esse trato, até pela distância, com autoridades internacionais. E a dificuldade de uma investigação? É um trabalho mais difícil. É um trabalho mais difícil. Humberto é mais CDF que todo mundo. Humberto, pelo que eu entendi ali, a gente tem agências internacionais. Caraca, olha o tanto de dinheiro. Você sabe onde é isso daí, Humberto, que a gente está trazendo imagens de tudo quanto é lado? Rapaz,
Imagem do Paraguai também, né? A apreensão. São 13 presos. Desses 13 presos, é nível em toda a operação? Ou a gente está falando de alguns presos? São 37 mandados de busca e apreensão. 13 presos na operação completa, toda. A busca e apreensão não só de dinheiro e não só na moeda. O que me chama a atenção é que você viu ali que tinha, se eu vi um bolo de nota de euro e dólar, mas a maioria é real. Você vai começar a ver uma coisa, essa ligação de traficantes nacionais com traficantes internacionais, você está vendo em produto. Daqui a pouco você vai ver prisões de traficantes daqui e nesses lugares. Por quê? Porque a aliança se torna completa e a rota de fuga também muda. Sim. À medida que as mercadorias... Mas aí eu chego, será que não tem alguém grande aqui, Carlos? Então, mas a pessoa, mesmo que não seja grande, a pessoa fica grande sobe com o trabalho internacional. Número de presos, 19 número de presos. E a gente não está falando de pessoas em que a prisão do cara que tinha mandado aberto, isso envolve a gente está falando corrupção, de investigação, de corrupção, lavagem de dinheiro, funcionário público que deixa, a conivência às vezes de autoridades. Mandado de prisão de gente graúda. A gente não está falando de 19 presos em que você vai levar de algema, de trem da alegria para... Isso daí é o pessoal já chegando. De trem da alegria levando para... Sempre ressaltando... Entrou, deu bote, sempre ressaltando que se nós tivéssemos 1000 presos aí, milhões de toneladas, o tráfico não iria acabar, né? Ou seja, a gente está só enxugando o gelo. Por isso que eu sempre falo. Mas eu vou no outro ponto. Você tem que fazer esse tipo de operação. Não, é muito legal. Isso é muito legal. Esquece, operação maravilhosa. Parabéns, maravilhosa. Mas você tem que fazer um trabalho para daqui a 20 anos você não ter esse problema. Esse trabalho não é feito, tá? Caraca, você está aqui combatendo o local, entendeu? Com operações maravilhosas como a de hoje. Mas o trabalho para você daqui a 20 anos não ter mais isso não é feito. Tudo não isso é real, não é, gente? Isso é nota de R$100, não é? Tudo em real. Olha só, a quantidade. Tem outras mais, mas o que mais me impressiona é tudo com real. Ou seja, querendo ou tinha não, euro irmão, ali também. Dinheiro que sai do Brasil. Não, tinha dinheiro ali também. Tinha euro ali também, tinha mas dólar. a maior quantidade é real. Sim, de todas as coisas, nem é no Brasil. Isso daí a quantidade é real. Vamos agora com o Jackson Silva, trazendo as informações pra gente. Jackson Silva acompanhando de perto aí a operação. A gente resolveu te posicionar, Jackson, pra gente começar aqui a tirar algumas dúvidas. Essa operação não é só aqui, mas eu vou te fazer uma pergunta que nem eu nem o Carlos sabemos responder pro povo que tá assistindo a gente. Especificamente nessa grande operação, por que o alvo Complexo da Penha? Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Complexo da Penha a gente conhece bem, né? É um local onde funcionam os esconderijos dos bandidos, onde também os traficantes, não só por ser o Complexo da Penha, mas por ser dominado pelo Comando Vermelho. Por isso, não só ali o Complexo da Penha, mas também outras regiões, segundo os delegados, também estão com a mesma estratégia de lavar o dinheiro do tráfico. Essa operação aconteceu em vários pontos do Brasil e em 3 países. A ação é para combater o tráfico de drogas e também lavar o dinheiro do tráfico. Até o momento, Isabelle, 12 pessoas foram presas. Os agentes apreenderam um cofre com dinheiro em uma casa de câmbio. Isso foi em São Paulo, tá? Essa casa de câmbio, segundo os policiais, ela também funcionava para lavar o dinheiro do tráfico. E o mais importante também, Isabelle, é que eles apreenderam carros de luxo ali no Paraguai. E aí... também conseguiram entrar numa casa onde cumpriram mandados de busca e apreensão. A coletividade continua acontecendo, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Isabelle Benito. Não, ô Jackson, fica comigo, vai embora não. Deixa eu te perguntar, atualizando o Jackson agora deu 13, já subiu para 19, tá, Jackson? Essa lavagem de dinheiro, esse trabalho da Polícia Federal no Complexo da Penha, você que também é o repórter que está na rua, ao mesmo tempo que eu estou, e ainda continua nessas operações policiais, a gente estava avaliando esses policiais federais que não estão acostumados, não é do quadrado deles fazer operação em favela do Rio de Janeiro, se prepararam até com outros tipos de equipamentos que eles têm aqui em operações normais, porque a gente está acostumado a ver a PF bater e dar bondinha para vagabundo do Leblon, né? Para vagabundo da Barra, para criminoso do colarinho branco. Esse tipo de operação que a gente viu, com essa saravaiada de tiro para tudo quanto é lado que a gente já presenciou agora, eles se prepararam até que o equipamento de fora para entrar na Vila Cruzeiro, né?
Olha, Isabelle, antes de falar sobre isso, queria ressaltar que os delegados responsáveis pela investigação também alertaram sobre uma nova estratégia para evitar a entrada de armas e drogas nos aeroportos aqui do Rio de Janeiro. Agora, falando sobre essa operação na Vila Cruzeiro, o que aconteceu? Vários veículos blindados da PF entraram pela Rua Cajá, rua conhecida, você conhece bem, fez operação lá também. Quando entraram nessa rua, pela manhã, os traficantes atacaram logo no acesso. Depois, eles avançaram. Quando chegaram lá em cima, o que aconteceu, Isabelle? A situação piorou. Os veículos blindados tiveram que retornar no meio do caminho. Somente depois, os policiais cercaram os bandidos e aí conseguiram chegar até o alvo. E aí a situação piorou mais ainda, houve mais confronto. 1 hora de intenso confronto. Então, assim, foi muito difícil eles chegarem até o objetivo, mas conseguiram chegar e combater aí o tráfico de drogas ali na Vila Cruzeiro. Isabelle Benito. Jackson Silva, vou te liberar para você ouvir o que eles estão falando agora. Daqui a pouco eu volto com mais imagens e volto com mais essa situação, principalmente, interessa pra gente tudo, né, a operação como todo, mas esses alvos e essa operação hoje pela manhã da Polícia Federal lá no Complexo da Penha. Jackson, daqui a pouco traz informação nova pra gente.